prendendo pessoas inocentes, defraudando pessoas de bem, pessoas honestas, perseguindo políticos que são contrários a esse regime ditador, perverso, corrupto, pois esse STF tirou um ladrão condenado nas 3 instâncias, inclusive por eles mesmos, e o colocou na cadeira de presidente da República de forma fraudulenta. E eu falo de forma clara, fraudulenta. Fraudaram as urnas, fraudaram as eleições, roubaram os votos dos eleitores de direito. Bolsonaro não foi só perseguido, ele foi lesado. Equivocadamente, Bolsonaro fugiu quando não era para fugir e ficou quando não era para ficar. Por isso hoje ele está preso, um homem honesto, um homem digno. Não há provas de corrupção porque não houve. Há um processo fraudulento que até o leigo em direito sabe que é fraudulento, e as instituições elas foram aparelhadas e compradas para se calarem. A OAB, o Exército Brasileiro se vendeu, generais corruptos, generais frouxos, indignos da farda que vestem, aparelharam a Polícia Federal, que passou a perseguir Jair Messias Bolsonaro, que passou a perseguir cristãos, que passou a perseguir políticos de direito, comprados por esse governo farsante, corrupto, imoral, imundo, satanista, satânico, macumunado com as trevas. E infelizmente alguns dentro da igreja que, entre aspas, se dizem crentes e não são, se dizem cristãos e não são, porque um cristão tem clareza do que é certo e do que é errado. E uma pessoa que diz que é cristão e que é crente e vota e apoia e defende um sujeito imundo, profano, corrupto, mentiroso, enganador, como esse Lula, você, claro, diante de Deus eu estou falando, e diante de Deus eu falo a verdade, diante de Deus e diante dos homens. Quando nada parecia contra esses homens, eu me coloquei em oração e jejum para que Deus fizesse justiça no Brasil. E esse jejum eu iniciei em 1º de abril. 1º de abril é tido como o dia da mentira, mas para Deus não existe dia da mentira. O diabo não tem nenhum dia no calendário humano. Os homens mentirosos criaram o dia do Satanás, que é o dia da mentira. Eu iniciei esse jejum no dia da mentira, um jejum pela verdade. Sem tempo, sem dia e sem hora para ele ser entregue. Apenas um objetivo, que Deus mostrasse a verdade no nosso país e desmascarasse esse governo enganador, mentiroso e esse STF fajuto, bandido, corrupto, salvo uns poucos. E no meu jejum eu coloquei claramente 8 ministros diante do STD, Supremo Tribunal de Deus. Esse é o STD, para que Deus fizesse justiça e pedir a punição e prisão deles, junto com esse governo imundo, profano e satânico, que usurpou a cadeira de presidente no nosso país. E nesse objetivo, eu estendi esse jejum até o dia 17 de novembro de 2025. Com 30 dias, Deus já trouxe muita sujeira que estava acontecendo, mas a mídia podre, comprada, insistia em acobertar e abafar os fatos, que até então se tratava da perseguição a Jair Messias Bolsonaro, que não é um ser perfeito, ele tem falhas, mas tem muitas virtudes, e a maior virtude de Jair Messias Bolsonaro, uma das é ser honesto, é ser autêntico e ter e carregar consigo princípios e valores que agradam a Deus e ao povo de Deus e agrada ao cidadão de bem. Quando nos chamam de bolsonaristas, nós não somos bolsonaristas por causa de Bolsonaro, o homem Bolsonaro. Nós somos bolsonaristas pela integridade, pelos valores que Bolsonaro carrega, que muitos tentaram desvirtuar e que muitos tentaram manchar, mas não mancham, porque o homem de bem, honesto, ele passa por toda e qualquer situação, mas por ele ser de bem, ser honesto, Deus está com ele, Deus o sustenta e Deus o defende.
e ele atrai pessoas de bem. E graças a Deus, o Brasil é composto por maioria de pessoas de bem, cidadãos de bem, que não comungam dos valores investidos dessa esquerda nojenta, hipócrita e corrupta, bandida, macumunada com as trevas. Essa é a verdade.